Olá, gente. Eu sou a Zoe. Como é que vocês estão? Bom, é quarta-feira. Normalmente eu gravo vídeos assim mais espontâneos, sem conteúdo mais elaborado, né? Mais um vlog, né? Porque sim, né? A gente vai fazer esses conteúdos também, tipo como se fosse uma conversa entre nós, né? Então, hoje me deu vontade de falar sobre feminismo e hype, ou melhor, anti-hype. Explico, calma que eu explico. É o seguinte, eu sempre me considerei feminista, né? Assim, mesmo numa época em que ah, eu não tinha exatamente altas leituras teóricas a respeito de feminismo e Simone de Beauvoir, né? Não. Enfim, eu tive minha fase que eu achava que só o fato de eu querer que homens e mulheres tenham os mesmos direitos, e não só direitos, como também deveres, né? Enfim, a gente vive numa situação em que a gente tem as nossas obrigações para com os outros, né? E eu, enfim, eu sempre achei isso legal. Essa parte eu sempre achei interessante. Aí, aí é que entra a nossa discussão sobre hype. O que é o hype? O hype é aquilo que está bombando no momento. Uma explicação simples a se dar sobre hype é isso. É tudo aquilo que o pessoal não para de falar naquele momento, aquele filme que está bombando e tem alguma coisa ali naquele filme que também tem chamado a atenção, que acaba virando o grande plot do filme, né? Enfim, tem várias coisas que a gente pode chamar de hype, que basicamente é algo que está bombando, né? Que as pessoas estão comentando aos montes, né? Então, o que acontece? Eu sempre fui muito anti-hype. Eu me descobri assim e não é de hoje. Eu acho que eu sempre fui muito esquisita, muito anti-tendências, anti não sei o quê. Enfim, eu sempre fui anti alguma coisa. Tudo que tá demais começa a me incomodar. Eu sempre fui dessas. Enfim. Aí, o que aconteceu? Teve um momento na internet, né, nas interwebs, que o feminismo acabou virando uma espécie de hype entre as blogueirinhas. Todas elas resolveram dizer que são feministas, todas elas resolveram dizer que o feminismo isso, fazer conteúdos sobre feminismo, não sei o que e tal. Aí eu ia nesses vídeos, aí eu vi umas coisas assim tão
Sabe aquele negócio white people problem total? Meu namorado não deixa eu usar um batom vermelho. Bom, eu não sei qual é a dificuldade, porque se um namorado não me deixasse usar a cor de batom que eu quero, a roupa que eu quero, eu termino com o namorado. Eu prefiro ficar sem namorado do que deixar de usar as coisas que eu gosto, deixar de ser quem eu sou. Eu já tive muita dificuldade para descobrir quem eu sou, porque eu tive minhas fases assim de ser muito reprimida. Eu acho que até psicologicamente, né? Ou seja, eu sempre fui muito tímida, muito fechada, muito trancada, muito. Eu sempre tive uma dificuldade de me relacionar com as pessoas, eu sempre tive N problemas nessas questões. Até chegar a um ponto em que eu pudesse encontrar a minha expressão, a minha forma de falar. Eu não consigo ainda, por exemplo, falar totalmente do jeito que eu quero ou que eu consigo falar normalmente aqui na internet. Eu ainda não consigo fazer isso. Ainda tenho dificuldades assim de lidar com esse negócio aqui. Inclusive, uma das questões que me trouxe a fazer vídeos é talvez exercitar essa minha comunicação, esse meu lado que não é muito bem resolvido, né? Ainda não está muito bem estruturado na minha cabeça. Como é que eu faço isso? Então, o que que acontece? Aí eu vi as meninas lá falando umas coisas assim, daí eu assim, qual a dificuldade de terminar o namoro? Eu, por exemplo, não vou, sabe? Uma vez que eu tive uma dificuldade enorme de descobrir quem eu sou, das coisas que eu gosto, o que que me dá prazer, afinal de contas, né? Eu não vou permitir que uma pessoa chegue e acabe com essas coisas, né? Acabe com essa situação. E eu tive meus dois últimos relacionamentos acabaram com a minha autoestima. Eu fiquei derrubada. Eu estou falando, bom, não liguem para as digressões que acontecem aqui, porque esses vídeos são bem, enfim, eu acho que vocês entenderam o espírito da coisa, né? Então, aí eu fiquei muito mal e daí eu comecei a ver essas meninas. Aí eram uns assuntos assim, porque é, reclamando de cantadas, de não sei o quê, não sei o quê. Gente, isso não é feminismo. Porque eu, como uma feminista de esquerda, que eu sou, né, uma feminista que tem aquela pegada, né, com luta de classes, né, ou seja, ficar assim, por exemplo, vendo meninas, adolescentes abandonando a escola porque engravidaram nessa fase da vida,
Aí as escolas também não têm estrutura para colocar uma crechezinha para as moças que tenham filhos, levarem os filhos, ficam na creche, estudam. Enfim, eu ficava preocupada com essas questões que afastam as mulheres cada vez mais de uma solução que permita que elas tenham uma vida mais igualitária. Eu sempre tive essa visão de que, que o feminismo tratava de questões que afastavam, ou seja, lutar contra coisas que afastam a mulher dessa emancipação. Aí, de repente, começaram a falar de empoderamento. Aí, tipo assim, uma mulher assumiu o cabelo cacheado, ai, ela se empoderou. Mas aí eu ficava assim, putz, porque aí começavam a usar uns termos, né, umas coisas assim. Aí eu ali, cara, se o feminismo tá assim, eu vou me afastar dessa porra, né? Esse hype em torno do feminismo tá começando a me dar gastura, né? Porque eu só via esses discursinhos assim rasos, né? Aí quando você pegava um tema como o aborto, a legalização do aborto, por exemplo, aí vinha aí vinha aquela mulherada dizendo sempre de uma forma bem repetitiva, né? Todo mundo usava essa mesma frase: meu corpo, minhas regras. Aí eu ficava pensando, tá. Aí de repente eu perguntava coisas assim como: e se a menina for menor de idade e ela quiser fazer um aborto? Ela vai, ela vai atender as regras dela ou vai, enfim, porque afinal de contas, né, quando você é menor de idade, você não tem assim tanto direito assim sobre o seu corpo, porque você às vezes precisa de autorização de pais, né? Ou seja, os seus pais precisam dizer lá se você pode ou não. Enfim, aí eu ficava fazendo essas perguntas porque eu acho importante que os movimentos tenham seus advogados do diabo, né? Ou seja, aquele pessoal que está ali para fazer os questionamentos problemáticos, né? Porque é assim que a gente evolui teoricamente. Eu, como professora, eu acho que a gente não tem que ter pena de ninguém quando se trata de desenvolvimento intelectual, né? Porque toda vez que você simplifica a vida de um aluno, você está construindo um aluno com uma mente simplificada demais, que
acaba lidando com uma dificuldade de entender questões mais complexas, né? Então, aí eu ficava ali tentando complexificar os problemas para, afinal de contas, a gente evoluir, né? Sair do lugar desse lugar de ficar falando frases de efeito e isso aí está muito longe de ser militância, né? Aí, quando apareceu aquela participação da Kéfera no programa da Fátima Bernardes, ai meu Deus, olha, eu não sou feminista não, hein? Tipo, apoiando mulher, mas esquece que eu sou feminista, não quero. Assim, tipo, tava me dando vergonha de pertencer a esse negócio, sabe? Tipo, tava começando a me dar uma vergonha alheia da mulherada se utilizando do feminismo e fazendo essas coisas, né? Inclusive, teve uma vez que uma pessoa com uma idade próxima dos 40, a gente discutindo o aborto ali. Aí o argumento que ela colocou nos comentários foi um meme do Drauzio Varela falando sobre aborto, né? Daí eu sei, puta que pariu. Ai. Assim, a gente não avança, né? Assim a gente não chega a lugar nenhum, né? E aí foi quando eu resolvi passar um tempo aí sem me assumir feminista e aí agora tem assim também aquelas críticas que a gente ouve, né? Assim, ah, porque fulana é feminista, então ela só vai defender mulher, ela não vai ficar do lado de homem nunca, não sei o quê. Depende, né? Meu caso é sempre depende. Eu senti que a mulher fez uma merda muito grande, eu não vou passar pano para ela. Muito pelo contrário, eu acho que a gente, como mulher, a gente tem que, sei lá, não que eu acho que a gente tenha que ser assim, tipo, ser um bom exemplo para as pessoas de moralidade, de ética, de nada disso. A gente é ser humano, né? Mas também, né, a gente não pode passar pano para pessoas que cometem erros que são muito sérios, né? Ou seja, não é a minha. Eu acho que um professor que faz isso no dia a dia não está sendo um professor, né? Um professor ele tem que trabalhar para as pessoas, de se desenvolverem como pessoas e como pensadoras, né? E como eu sou adepta do livre pensamento, né? Ou seja, o livre pensamento não significa que você vai pensar qualquer merda e achar que você não precisa justificar o que você está pensando, né? Muito pelo contrário, eu sempre acho que você tem o direito de pensar o que você quiser, desde que você consiga embasar o seu pensamento em alguma coisa, né? Em algum suporte, né? Então é assim que se constrói o pensamento, né? Você tem que suportar isso em alguma base, né? E, enfim, aí agora cá estou eu de volta ao feminismo, já faz um tempo, já estou me assumindo melhor, afinal de contas esse hype
de feminismo, de internet meio que passou, né? Agora as pessoas estão discutindo as coisas mais dentro de um campo ideológico, né? Então, por exemplo, eu sou anarquista, então toda a minha perspectiva do feminismo vai se dar dentro dos parâmetros anarquistas que eu também defendo. Então, eu acho que essa conversa aqui é mais uma dessas conversas para a gente, assim, fazer um brainstorm aqui, né? Ou seja, reflexões, né? E, e vocês me dizem o que vocês acham disso tudo que eu falei. E é claro, né? Comentem esse vídeo, digam o que vocês acham a respeito disso tudo, o que vocês pensam a respeito de hype, de feminismo, de movimentos que acabam virando um hype e acaba virando um negócio meio superficial, justamente porque todo mundo acha que, enfim, vira modinha, né? O que vocês acham dessas questões que eu coloquei aqui? E aí a gente, por favor, não deixem de comentar esse vídeo, se inscrever neste humilde e flopado canal. Ajuda uma tia desesperada a ter mais visibilidade. Se vocês quiserem que eu comente coisas, aí me deem dicas, né, de assuntos aqui para eu fazer essa conversa, essa troca, né? Então é aquele processo, né? Se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo, comentem, compartilhem se vocês acharem interessante. E é isso. Saudações anarquistas para todos. Revolução já. E tchauzinho.